Bom dia, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Já fazia bastante tempo, né, que eu não aparecia, mas agora estou de volta aqui com as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical online. Vamos estar orando e agradecendo a Deus? Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer por mais esse dia, Senhor, pela vida de cada criança que está nos assistindo, Senhor amado. Obrigado, Senhor, por cada uma delas, Senhor. Seja guardando e abençoando a vida de cada família, Senhor, que está do outro lado nos assistindo. Nos dê um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje eu vou estar falando um pouquinho, vou contar a história de Daniel. E como vocês sabem, a nossa história está na Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, que a gente sempre lê a Bíblia, né? Está lá no livro de Daniel 6, do 1 até o versículo 28. Então, a nossa história de hoje vai estar falando de Daniel na cova dos leões. E o Daniel, ele tinha sido cativo, né, pelo povo da Babilônia, né? Então, os soldados da Babilônia entraram em Judá e levaram vários rapazes, várias moças, vários homens e várias mulheres e levaram lá para o reino da Babilônia. E um deles foi Daniel. Mas quando Daniel foi levado, ele ainda era um jovem, ele era novinho junto com seus amigos. E agora Daniel já era um adulto, né? Já estava lá no reino, era um homem estudado, um homem inteligente. E o rei achou graça, né? Diante de Daniel, ó. E aliás, Daniel achou graça diante do rei, né? Por quê? Porque Daniel tinha várias qualidades, crianças. Daniel era um homem temente a Deus, ele tinha fé ao único Deus, né, que era o Deus de Israel. Ele tinha paciência, ele era fiel, ele tinha amor a Deus. E a Bíblia fala que Daniel também orava 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia, Daniel subia lá no seu quarto, que ele dormia lá em cima, né, que o seu quarto era bem lá no alto, e com as janelas abertas, né, ele via Jerusalém e orava a Deus. Mas aí o rei falou o seguinte: olha, Daniel, como o reino está muito grande, eu vou fazer algumas divisões, né, e vou separar algumas pessoas para estar ajudando a administrar o reino. Então eu vou separar 120 governadores, né? Então, eu vou estar separando 120 governadores e vou estar separando 3 supervisores, né? Então, 3 supervisores vão estar separados também e um desses supervisores será você, né? Então, você vai ser um desses supervisores, Daniel, e você vai estar comandando todos esses outros 2 supervisores, porque eu preciso de alguém de confiança para estar me passando tudo que vai acontecer, né, no reino, tá bom? Ele falou, tá bom. Mas nisso, crianças, esses homens aqui, né, que eram os outros 2, que ia também ser supervisor, eles ficaram meio, com inveja de Daniel, né? O que é inveja? Inveja é um sentimento muito triste, né? Que algumas pessoas que não conhecem a Jesus têm, né? A inveja é o desejo de possuir aquilo que o outro tem, né? Então, quando nós conhecemos a Jesus, né? Servimos a Jesus, lemos a palavra de Deus, nós sabemos que é um sentimento muito ruim, que nós não podemos ter esse sentimento, né? De ter inveja. Porém, esses homens começaram a ter inveja de Daniel. E aí eles pensaram assim: vamos fazer algo para que o rei fique contra Daniel. Vamos ver, né, o que Daniel faz de errado para a gente falar pro rei Dario. Aí eles falaram, tá bom. Mas aí, crianças, esses homens aqui, eles
nada que pudesse, né, ser ruim contra Daniel para ir falar para o rei. Porque Daniel era um homem bom, igual eu já tinha falado, ele tinha muitas qualidades. E aí eles falaram assim, já que a gente não vai achar nada que deponha contra Daniel, então vamos fazer algo contra a sua religião. Aí o que eles fizeram, crianças? Foram até o rei e falaram assim para o rei. Rei, vamos fazer um decreto onde todos os homens aqui do reino, né, todas as pessoas, venham somente a se prostrar para ti, né? Não se prostrem mais para nenhum, né, outro homem, para nenhuma outro Deus, somente para ti, ó rei. E aí o senhor faz esse decreto. Aí o rei falou, ficou todo lisonjeado, o rei, né, todo orgulhoso, né, que todo mundo só ia se prostrar para ele. Mas coitado do rei, crianças, ele nem imaginava que esses homens estavam querendo fazer malvadeza com Daniel. E ele aceitou. E aí levaram o decreto do rei, né? E eles leram lá, né, para toda a cidade, ó, o decreto, que eu vou desembrulhar aqui, ó, vou enrolar, e eu vou ler para vocês. O decreto dizia assim, que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Então, o decreto, né, foi feito e não podia voltar atrás nesse decreto. E aí, crianças, Daniel, ele ouviu esse decreto, só que Daniel subiu e foi até o seu quarto, ó. E ele foi orar a Deus, pedindo para que Deus o guardasse. Tá vendo, ó? E ele foi e orou. E aí, nisso, esses homens foram lá e ouviram Daniel orando ao Deus único, né? Ao Deus Israel. E foram até o rei, esses homens aqui, ó. Foram até o rei e falaram, ó rei, vive para sempre. Tem uma pessoa que não se prostrou e nem se curvou diante de ti, ó rei. Ele estava orando para outro Deus que nós vimos. Aí o rei falou assim, nossa, mas aconteceu, eles falaram, sim, rei, e esse homem é Daniel, aquele que é judeu, ele estava orando para o Deus dele. Aí o rei falou assim, e agora, né? Aí eles falaram assim, como o senhor fez esse decreto, rei, que todo aquele que orasse para outros, né, outros deuses que não se prostrassem para ti, seriam lançados na cova dos leões. E o senhor, rei, não pode voltar atrás, né, porque o senhor já assinou o decreto. Aí o rei ficou tão triste, crianças, né, porque o rei, ele gostava de Daniel, né, e ele nunca imaginou que teria que jogar Daniel na cova. Mas como ele tinha feito o decreto, ele não poderia voltar atrás. Aí os homens pegaram, levaram, né, Daniel lá para a cova dos leões, ó, né? Olha a cova aqui. Levaram Daniel para a cova dos leões. Ó o leão. Olha que leão grande, bravo, tá vendo? E aí o leão já estava lá na cova, né? Famintos, né? Que eram vários leões. E a pedra foi retirada e jogaram Daniel, ó. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões, tá vendo? Ó? Daniel foi, ó, jogado. E a Bíblia diz que a pedra foi fechada, né? Foi selada e ninguém mais podia abrir. E aí o rei, coitado do rei, crianças, foi embora para a sua casa, foi embora para o reino, né? Lá para o palácio real. Mas a Bíblia diz, crianças, que o rei ficou tão triste que ele nem comeu naquela noite. Ele não deu nenhuma festa porque ele estava preocupado com Daniel. E ele pensou assim no coração dele,
Ai, tomara que o Deus de Daniel salve ele daqueles leões. Tomara que ele não seja comido pelos leões. E aí, quando amanheceu, crianças, logo cedo, o rei foi correndo lá diante onde Daniel estava, né, na cova. E ele triste, né, bateu lá, gritou, Daniel, Daniel. E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O rei, ai Daniel, você está vivo? Ele falou, sim. O rei perguntou assim, mas como que você está vivo? Os leões não comeu você? Ele falou, não, rei. O anjo tampou a boca do leão. E os leões não me comeu, porque a boca deles foi tampada pelo anjo. E aí o rei ficou todo contente, ó. E ele falou assim, olha rei, o anjo estava aqui, tampou a boca dos leões e eu fiquei, ó, no meio dos leões e os leões não me comeram. Aí o rei pegou, mandou tirar Daniel de lá, né? Daniel saiu daqui, ó, da cova dos leões. E o rei falou assim, agora joguem aqueles homens e a sua família dentro da cova dos leões. E aí eles foram, ó, jogados lá dentro. E de repente vieram os leões, crianças, ó, os leões famintos, tá vendo? Aquele leão que não fez nada com Daniel, ó, foi lá e comeu todos aqueles homens e a sua família. E comeu de uma forma que até os ossos deles não sobraram, né? De tão faminto que os leões estavam. E aí a nossa história de hoje falou sobre a obediência, né? Como é importante a gente obedecer a Deus e a orar a Deus, tá vendo? Daniel foi salvo, né, de ser engolido pelos leões. E o nosso texto para memorizar, ó, esse aqui que vai dizer assim, ó. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Daniel 6:10. Então, criança, que a história de hoje a gente vem aprender que nós devemos orar, adorar ao Deus, né? Ao Deus único, né? Ao Deus de Israel, né? Ó, Daniel orava aqui, tá vendo? Ó, 3 vezes ao dia. Ó, as criancinhas, ó. Vocês também têm que fazer igual a criancinha orar, né? Se está precisando de alguma coisa, quando a gente ora, o Papai do Céu dá, sabia? Se vocês orar, o que vocês pedirem, o Papai do Céu vai dar, tá bom? Então, que vocês tenham um bom dia, uma ótima semana e um beijo, ó, para cada um de vocês. Tchau, tchau.